Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando para mais uma aulinha de cálculo 1. Hoje eu vou começar a passar para vocês algumas coisas a respeito de limites, tá bom? Lembrando que eu já mandei aquele material, né, aqueles roteiros de estudo para vocês irem dando uma olhada no conteúdo já, né? E eu vou começar a mandar umas aulas agora a respeito da teoria, tentando explicar para vocês as ideias principais, né, desse conceito tão importante em matemática que é o conceito de limite. Tudo bem, meus queridos? Então, pessoal, o que que acontece, né? O cálculo diferencial integral ele tem dois conceitos, né? Duas entidades principais, vamos assim dizer, que são a derivada e a integral, certo? Então, resumidamente, na disciplina de cálculo, que a gente aprende a calcular, né? São derivadas integrais. E tanto as derivadas e as integrais, se a gente for olhar lá a definição desses conceitos aí, eles são definidos como uma coisa que a gente chama de limite, tá bom? Então, em toda a análise, em toda essa parte da matemática que estuda as derivadas e tudo mais, o conceito de limite ele é um conceito vital e ele serve como o fundamento, vamos assim dizer, o alicerce de tudo aquilo que vai ser desenvolvido, tá bom? Então, para a gente começar a pensar a respeito dessas ideias, eu gosto sempre de começar essa aula de limites fazendo uma pergunta, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, 1,99 é igual a 2? Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, ó. Parece estranho, mas vocês já vão entender o que eu estou querendo falar. Quando você vai lá na loja de 1,99, né? Todo mundo acho que já foi em alguma loja de 1,99 comprar alguma bugiganga lá. Quando você chega lá e vê o preço 1,99, como é que você olha isso aí? Isso aí você considera que é igual a R$ 2 ou não, tá? A pergunta é um pouquinho assim, tem um lado tipo de brincadeira, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte aspecto, tá? Eu imagino que, sei lá, vocês vão me dizer que esses números são diferentes e do ponto de vista matemático, realmente esses números aqui são diferentes, né? Então, a resposta aqui dessa pergunta, né, do ponto de vista matemático é o quê? É não, certo? Esses números, eles não são iguais, na verdade, apesar de serem números que estão próximos, né? Então, o 1,99, tá legal? Ele é um número racional aqui, a gente poderia escrever ele assim, ó, como 199, tudo bem? Dividido por 100, tá? É a mesma coisa. E o R$ 2, obviamente que esse número aqui ele é diferente de R$ 2, tá? No caso, né, a gente sabe que estaria faltando um centavo. Então aqui para justificar a minha resposta, eu vou falar assim, ó, não, pois, deixa eu trocar minha cor aqui. Não, vírgula, pois falta, né, vamos assim colocar para chegar em R$ 2, 0,01, né, que é um centavo, tá legal? Então, o número 1,99, ele não é exatamente R$ 2, tudo bem, porque falta um centavo, mas eles são números que estão próximos, tá? Tudo bem que quando a gente vai comprar alguma coisa lá na loja de 99, ninguém devolve um centavo de troco pra gente, né? Se a coisa custa 1,99, se o produto custa 1,99. Mas a ideia é que realmente esses números eles não são iguais, tá? Aí eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta, tudo bem? E o número. Deixa eu apagar isso aqui. E se eu pegar assim, ó, 1,999 e eu perguntar se esse negócio aqui é igual a 2, o que que vocês vão me responder? Vocês vão me responder que é igual ou não? Não, né? Pelo mesmo motivo, tudo bem? Nesse caso, vai continuar igual aqui. Eu vou até colocar aqui uma marcação do lado. Aqui na resposta eu vou continuar assim, não, pois falta o quê? Falta 0,001, que seria como se fosse um milésimo, né? Ou seja, 1,999 ainda continua sendo, né, diferente de 2, certo? Você chegou um pouquinho mais perto, mas você ainda não está exatamente no 2, porque está faltando um milésimo, tudo bem? E acho que já deu para entender a ideia que eu estou querendo passar para vocês aqui, tá?
Mas agora eu vou escrever a pergunta principal, tá bom? Vou imaginar que a gente quer saturar esse processo e eu vou perguntar agora isso aqui, ó. E esse número aqui, ó, 1,99999999999. Aí eu vou colocar 3 pontinhos aqui, o que significa que esses 9 eles vão infinitamente, tá bom? Eles estão crescendo infinitamente. Isso aqui é igual a 2, tá legal? Isso que eu quero que vocês pensem aqui, ó. Vamos parar para pensar um pouquinho no que a gente estava falando antes, tá? Quando eu justifiquei que o 1,99 ele não era igual a 2, tá legal? Ele não era igual a 2. O que que eu disse? Eu disse que ele não é igual a 2 porque faltava o quê, ó? 1 centavo, tá legal? Quando eu peguei o 1,999, eu falei que ele não era igual a 2, por quê? Porque faltava, ó, 1 milésimo, tudo bem? Se eu aumentasse mais um 9, colocasse assim 1,9999, tudo bem? Ia faltar lá mais um 0,0001, entendeu? Então, entendam que, tipo assim, a minha justificativa a respeito, né, da diferença, tudo bem? Do fato desses números serem diferentes, é porque realmente existiu uma diferença, tá legal? Tava faltando aqui, tá vendo? Ó? Tava faltando um pouco. Então existe, né? Esse cara aqui que eu coloquei grifado aqui em amarelo, isso aqui é a diferença, tá legal? Isso é a diferença, tá? Então a minha pergunta aqui, ó, nesse caso aqui, vamos mudar ela. Qual que é a diferença entre o número que está na esquerda, né? Vamos colocar assim, ó. Qual é, né, a diferença entre esses números, o 1,99999 infinitamente e o 2. Veja, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Eu vou escrever o número um pouquinho diferente aqui, ó. Vamos pegar esse número 1,9999, vamos escrever ele assim, ó. Eu vou escrever ele assim como 1 mais 0,9, tudo bem? Mais 0,09, tá legal? Mais 0,009 mais 0,0009, tudo bem? Já deu para entender, né, o que eu estou fazendo aqui. E vamos colocar aqui 3 pontinhos, tá? Essa sequência aqui, ó, é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, 1 somado com 9 dividido por 10, somado com o quê? 9 dividido por 100, somado com 9 dividido por 1000, né? Somado com 9 dividido por 10.000 agora. E aí vai aumentando, né, as potências de 10. Você já deve ter ouvido falar, né? E vocês sabem que a gente escreve os números decimais é na base 10, né, que fala. Então, ó, vamos escrever assim, ó, 1 mais 9 dividido por 10, mais 9 dividido por 10 ao quadrado, mais 9 aqui dividido por 10 ao cubo, mais 9 dividido por 10 à quarta. Aí teria mais aqui, né? O 9 dividido por 10 à quinta, né? Vou até escrever mais um aqui, ó. 9 dividido por 10 à quinta, e depois apareceria o 10 à sexta, 10 à sétima, e assim por diante, tá? Então eu estou escrevendo isso aqui para vocês olharem essa expansão decimal como ela realmente é, que é uma sequência, tá bom? Na verdade é uma série, né? Mas vamos olhar como um raciocínio sequencial aqui, tá? Vou colocar até uma aspas aqui, tudo bem? E essa sequência de valores em que em cada etapa, né, você vai somando 9 dividido por uma potência de 10, tá legal? Essa coisa aí, ela tende a se aproximar cada vez mais do 2, tá? Então o que eu quero que vocês entendam aqui, ó, é que essa sequência aqui, ó, eu vou colocar uma seta aqui, ela se aproxima cada vez mais do número 2, tá bom? Ela tende, vamos assim dizer, né? Então, ela tem uma tendência
de ir até o número 2. Isso é meio óbvio, né? Então, se a gente fosse colocar na reta real aqui, ó, vou até tentar fazer um desenhozinho. Poderia colocar aqui, ó, né? A reta real. Então, gente, tentei fazer o desenho de uma reta aqui para a gente marcar alguns pontinhos, tá bom? Para a gente entender, tá? Então, ó, por exemplo, né? Olhando os elementos dessa sequência, ó, aqui estaria o número 1, né? Seria o primeiro cara. Aí o 0,9 ele vai estar um pouco aqui mais para frente, tá vendo? Que na verdade seria o 1,9, vamos assim pensar, né? Eu estou somando, né? Tô somando esse elemento aqui a cada ponto da sequência. Então aqui estaria o 1,9. Deixa eu colocar aqui o 1 em azul. Tá vendo? Então daqui você pulou para cá mais perto. Aí mais ou menos aqui, ó, estaria, sei lá, o 1,99. Aí meu desenho já ficou pequeno, né? Mas aqui um pouquinho mais perto, ó, quase encostando no 2, estaria 1,999, tá bom? Aí já fica difícil da gente enxergar, mas se eu viesse aqui, ó, e eu desse um zoom, certo? Aumentasse isso aqui, a gente conseguiria ver, né? Tipo que os outros elementos da sequência, eles estão cada vez mais próximos do 2, tá? Então deixa eu tentar fazer mais um desenho aqui só para vocês entenderem. Então aqui estaria passando a reta depois que a gente deu o zoom nela, tá? Então supõe que aqui está o 2, ó, né? E os outros elementos, eles vão estar cada vez mais próximos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, poderia ter o 1,9999, aqui, né, o outro mais para frente aqui, o 1,99999, deu para entender? Aí eu dou outro zoom, vou chegando cada vez mais perto, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que essa sequência 1,9999999, ela se aproxima cada vez mais do 2 e essa aproximação é tipo assim, o quanto você quiser, entendeu? Não vai chegar nenhum momento que ela vai parar, tá legal? Então eu vou escrever alguma coisinha aqui, ó. Então vejam o que eu escrevi, ó. A sequência torna-se cada vez mais próxima, né, do valor 2 à medida que aumentamos ou que aumentam, né, a quantidade de noves que está na casa decimal do número, certo? Então aqui embaixo, ó, eu vou pedir para vocês olharem assim de cima para baixo. Eu fui escrevendo os itens da sequência, né, tipo truncados, ó. Então comecei do 1, depois fui para 1,9, 1,99, 1,999 e assim por diante, né? E aqui do lado eu fui escrevendo assim a diferença, ou seja, o quanto falta nesses números que estão aqui na coluna da esquerda para chegar no 2, certo? Então aqui, ó, do 1 falta 1, né? Que 1 mais 1 é 2, do 1,9 falta 0,1, né? Do 1,99 falta 0,01, do outro falta 0,001, né? E assim por diante, tá? Então qual que é a tendência? A tendência aqui é que do lado esquerdo, né? Esse valor aqui que está tendendo essa sequência vá para onde? Vá para o número 2, como a gente já está falando. E aqui do lado esquerdo, o erro, vamos assim dizer, né? Vou até chamar esse cara aqui de E, vou chamar ele de erro, tá legal? Que é aquilo que falta para chegar no 2. Essa coisa aqui, ela está indo para onde? Ela está indo para zero. Ela está cada vez mais próxima do zero, tá? Então, assim, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que esses caras que estão aqui embaixo, ó, tudo bem? Esses valores que são para onde a sequência está tendendo, a gente costuma chamar esses caras aqui, né? Para fazer já usar o nome aí que a gente tá falando aí na aula, a gente costuma chamar esse cara de limite, tudo bem? De limite. Então eu poderia dizer assim, ó, essa sequência 1, 1,9, 1,99, taranã, o limite dela, certo? Limite dela é 2. E a sequência dos erros, tudo bem? Se eu for olhar também a sequência dos erros, o limite da sequência dos erros ela tende a ser 0, ou seja, esse erro ele torna cada vez menor, tá legal? Então, retomando a pergunta que eu fiz aqui no começo, tá legal? Retomando essa pergunta, se 1,99999 infinitos 9, se isso é igual a 2, do ponto de vista do cálculo, vamos pensar assim, a gente pode dizer que sim, tá legal? A gente pode dizer que sim. Por quê?
Porque o número 1.99999, ele se aproxima tanto do 2 o quanto eu quiser, tá legal? Então, a gente poderia dizer que esses números, apesar de eles serem escritos, vamos assim dizer, de maneiras diferentes, certo? Eles estão se referindo ao mesmo ponto da reta, vamos assim pensar, porque na verdade, o erro que existe entre eles, ele tipo não existe, entendeu? No limite. Só que é um processo de aproximações sucessivas, tá? Então eu vou colocar aqui assim, a resposta é sim. Esses caras são iguais do ponto de vista do cálculo diferencial integral, porque a gente está dizendo assim, ó, esse número com infinitos 9 na frente, ele está tão próximo do 2 quanto você queira. Então, na verdade, não tem outro jeito a não ser ele ser o próprio 2. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. E esse processo eu estou explicando para vocês para tentar passar o que vai ser um limite. Ou seja, um limite ele é um tipo de aproximação, né, que acontece com elementos na reta real, que é um tipo de aproximação controlada. Tá? Existem uns critérios para você definir um limite, tá bom? E aí, esse, digamos, seria um primeiro exemplo para a gente pensar um pouco, né, de como que duas coisas podem se aproximar de uma forma arbitrária, ou seja, esses valores eles se aproximam do 2 o quanto você quiser, tá legal? Quanto mais precisão você quiser, mais precisão você consegue. Por isso que eu posso dizer, então, que o 1.9999 infinitamente é o próprio 2, porque está convergindo para o 2, tá legal? Pessoal, agora então passando para um outro probleminha, ainda para a gente tentar entender essa ideia intuitiva do que seria um limite, tá? Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um probleminha que chama o problema da velocidade, tá? Então eu fiz um desenho aqui, a gente vai imaginar o seguinte, tá? A gente imagina que tem uma estrada, tá? Então estou olhando isso aqui tipo como se eu tivesse, sei lá, de um drone, de um helicóptero, né? Estou olhando de cima essa estrada e eu marquei dois pontos aqui na estrada, tá? Marquei um ponto aqui que eu chamei de A e marquei um outro ponto aqui que eu chamei de B, tudo bem? Ponto A e um ponto B. E aí eu vou imaginar que eu tenho um carro e esse carro ele vem se deslocando nessa estrada, né? Aqui e ele passa, tudo bem? Ele vai passar aqui pelo ponto A, certo? E depois ele vai seguir e vai passar aqui pelo ponto B, tá? E supõe que a gente queira calcular a velocidade, né? Então vou colocar assim, ó, né? A gente quer calcular a velocidade aí do veículo, né? Do carro no trecho que é o trecho AB, certo? Então, para fazer esse cálculo, a gente sabe lá no colégio, a gente precisa de duas coisas, né? Eu preciso saber o que? A distância, tá legal? Entre os pontos A e B, que eu vou chamar de D de AB. E eu preciso saber o que? Eu preciso saber o tempo, né? Preciso saber o tempo que o carro vai demorar aí para passar pelo ponto A até atingir lá o ponto B. E eu vou chamar esse tempo aqui de tempo, tá? Eu vou chamar de tempo AB também aqui, vamos colocar assim, ó, tempo AB, tá legal? E aí o que a gente vai ter? A velocidade, né? Vou escrever aqui embaixo, ó. A velocidade do carro no trecho AB, então seria o que? Seria essa distância, certo? Dividido pelo tempo. Tá legal? Que o carro demorou aí para sair do A e chegar até o B. Joia. Vamos supor aqui para colocar, só para colocar vamos imaginar assim, ó, que essa distância aqui, ela seja, sei lá, vamos escolher aqui um número, ó. Vou escolher valores aqui. Suponha que essa distância aqui, ela seja tipo 108 quilômetros, né? 108 quilômetros. Peguei um número aleatório aqui, tá? Pode ser qualquer coisa. E o tempo aqui, sei lá, o tempo que foi gasto foi tipo 1 hora e 24 minutos,
Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter aqui a distância, né? Que foi 108 quilômetros, tá bom? E aqui o tempo, eu vou até colocar uma aspas aqui, porque a gente tem que tomar cuidado com a unidade de medida, tá? Aqui foi 1 hora, né? E 24 minutos, tá? Cuidado, ó. Só vou colocar uma observação aqui. Cuidado, ó, não escreva isso aqui como 1,24 horas, não, que tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Por quê, ó? 1 hora tem 60 minutos, tudo bem? 1 hora tem 60 minutos. Então, cada 6 minutos é 1/10 de hora, ou seja, é 0,1 hora, tá legal? Então, 24 minutos, né? Seriam 4/10 da hora, certo? Ou seja, se você dividir 1 hora em 10 partes, cada parte vai ter 6 minutos e 24 minutos vão ser 4 dessas partes, não é verdade? Então, na hora de escrever aqui, ó, como é que fica? Na hora de escrever, né? Cuidado, tá? Então, fica assim, 108 quilômetros dividido por quanto? 1,4 hora, tá? Vou até colocar aqui a unidade de medida, o quilômetro, e aqui a hora, tá? Então, 1 hora e 24 minutos corresponde a 1,4 hora, tá legal? Tô passando tudo porque tem que estar tudo na mesma unidade de medida, né? Então, tudo aqui passei para hora. E aí a gente vai fazer essa conta aqui. A gente faz a continha, né? Pode até usar calculadora, não tem problema que o número aqui não vai dar muito exato. Então, vai dar aproximadamente aqui 77,14, no caso aqui, quilômetros por hora, porque eu marquei a distância em quilômetro e o tempo em horas, tá? Então, ó, olhando então o nosso trecho aqui, né, para ir do ponto A até o ponto B, a velocidade do carro, ela foi aproximadamente aí 77,14 km por hora. Aí, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, tá? Essa velocidade aqui que a gente está calculando, pessoal, ela é uma velocidade, certo? Que eu vou até aqui destacar, ela é uma velocidade média, tudo bem? Ela é uma velocidade média. Ou seja, o que eu estou passando aqui para vocês não significa que a todo instante, né, nesse tempo de 1 hora e 24 minutos, que o carro demorou para se deslocar do ponto A até o ponto B, que exatamente a todo instante o carro ele vai estar a 77,14 km por hora, né? A gente sabe assim que na realidade, né, por exemplo, podem ter tido trechos de subida, né? Trechos, sei lá, em que o carro precisou parar, por exemplo, no engarrafamento ou em um pedágio, né? Que a velocidade do carro ela vai ser alterada, ou seja, quando você anda com o carro, você dirige, o carro não fica absolutamente na mesma velocidade, né? Senão ia chegar nas esquinas, você ia passar por cima das pessoas, ia, né, bater em outros carros, enfim. Então, a gente sabe que necessariamente a velocidade ela é uma grandeza que na prática ela é variável, não é? E essa conta que a gente faz aqui então, ó, ela é uma velocidade média, tá? Então, tô enfatizando isso, tá? Então, velocidade média, tá legal? Não é isso? É uma velocidade média. Porque é uma estimativa da média do tempo, né? Que demoraria para a gente. Desculpe, é uma estimativa da velocidade, né? Média que a gente usaria para percorrer esse percurso dessa distância nesse tempo, se a velocidade do carro ela tivesse sido constante, mas a gente sabe na prática que ela não foi, tá bom? Gente, ó, então, né? Tentei fazer um gráfico agora aqui para vocês para explicar o seguinte, ó. Então eu coloquei num gráfico aqui, ó, é um gráfico de distância por tempo, tá bom? Então o tempo está sendo medido em horas, a distância está sendo medida em quilômetros, tá bom? Então o que eu estou imaginando, ó? Então vamos pensar que o carro ele está vindo aqui, né? Que nem eu falei para vocês, ó, o carro vem por aqui. Nesse momento aqui, ó, tá legal? Quando o carro passou pelo ponto A, é como se a gente tivesse pego assim, tipo um cronômetro, tá legal? Então a gente, como tivesse disparado aqui um cronômetro, ó, um tic-tac aqui, e aí a gente começou a marcar o tempo, tá legal? Aí então, para mim, o ponto A, tá? Eu vou colocar assim, ó. Para mim o ponto A, né, estaria representado nesse eixo aí e o ponto B aqui nesse eixo. Então o que significa? Significa que, né, quando o carro passou pelo ponto A, a gente disparou um cronômetro, tá legal? E esse cronômetro começou então a marcar o tempo do zero, tá legal?
E aí a gente começou a registrar, não é? Registrar a distância, né? Que o carro está percorrendo aqui nessa estrada em função do tempo. E aqui quando ele chegou no ponto B, tudo bem, ó, aqui no final, a gente encerra, tá legal? O tic-tac do cronômetro. Aí a gente vem aqui e aperta o botãozinho para acessar o tic-tac do cronômetro, tá bom? A gente sabe que ele percorreu 108 quilômetros, como eu já falei, e o tempo foi esse aqui, tá? Então, a ideia, por que que aqui no ponto A, né, o carro está passando aqui pelo 00? Porque no ponto A eu comecei a cronometrar, então o tempo começou do zero e a distância começa do zero, tá legal? Até chegar nos 108 quilômetros, tá vendo aqui, ó, que é no final do percurso, né? E o tempo que foi marcado que foi de 1 hora e 24 minutos, que eu já comentei com vocês, que é 1 hora e 24 minutos, né? Que é a mesma coisa que 1,4 hora, tá?